Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Quando você sai pra enfrentar a dura lida, Ele guarda a sua vida, te livrar do mal. Nas ruas da cidade, Ele sempre está contigo. Ele é fiel amigo, não há outro igual. Ele é abrigo seguro. Quem está com Ele não teme o futuro. Ele é abrigo seguro. Quem está com Ele não teme o futuro. Seu nome é Jesus. Não há outro igual. Seu nome é Jesus. Sim, é Jesus. Não há outro igual. Lá pelo trabalho ou em uma condução, Ele sempre está contigo, dando proteção. E quando você chora, machucado pela dor, Ele mostra seu carinho e derrama amor. Ele é abrigo seguro. Quem está com Ele não teme o futuro. Ele é abrigo seguro. Quem está com Ele não teme o futuro. Seu nome é Jesus. Não há outro igual. Seu nome é Jesus. Sim, é Jesus. Não há outro igual. Ele é abrigo seguro. Quem está com Ele não teme o futuro. Ele é abrigo seguro. Quem está com Ele não teme o futuro. Seu nome é Jesus. Não há outro igual. Seu nome é Jesus. Sim, é Jesus. Não há outro igual. A escritura lida é Salmo 124, do versículo 4 ao 8, e o nosso tema é: o laço quebrou-se. O laço quebrou-se. Havendo riscado a célula que era contra nós,
nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Devo-vos lembrar que esta cédula é uma confissão de dívida impagável. Não tinha-nos como quitar tal dívida, isto é, sou devedor. Confesso que sou culpado de carregar uma natureza pecaminosa. O preço é alto e estou encerrado debaixo do pecado. Vemos que em Apocalipse capítulo 5, versículo 2, João, quando ouviu um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Devo-vos dizer que este livro é a nossa carta de alforria, o livro da redenção. E ninguém no céu, isto é, anjos, arcanjos, querubins, serafins, ninguém no céu podia abrir o livro, e nem na terra, homens, políticos, pastores, prefeitos, etc., nem debaixo da terra, veja bem, podia abrir o livro e nem de olhar para ele. E essas pessoas debaixo da terra são pessoas que haviam partido, pessoas que já haviam morrido. E João chorava. Ele disse: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João, como profeta e apóstolo, olhou para baixo da terra as pessoas que haviam partido. Naturalmente ele encontrou debaixo da terra os justos, que no livro de Ezequiel 14, versículo 14, que é Noé, Daniel e Jó. Ele, que veja bem, eram homens justos. Ele olhou para a escritura de Ezequiel no capítulo 14, versículo 14, e a Bíblia disse que Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, livraria apenas sua alma, diz o Senhor Deus. E isto fez João chorar mais ainda, porque a ata da redenção estava selada com 7 selos. E então disse uns dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Devo-vos lembrar que João era um profeta com aqueles olhos de águia, e olhou no céu e na terra e debaixo da terra, e não viu ninguém digno de abrir o livro e nem desatar os seus selos. Agora a pergunta é: ele não estava no céu, não estava na terra, nem debaixo da terra. Aonde este cordeiro estava, que não foi visto por João, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra? Aonde este cordeiro estava? E logo aparece um ancião dizendo: João, não chores. Isso está em Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. Não chores, porque eis aí, veja bem, veja aí, eis aí o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu. Veja, João era um apóstolo, ele era um profeta, e ele olhou no céu e ele não viu ninguém. E ele olhou na terra e ele não viu ninguém digno de abrir o livro. Ele olhou debaixo da terra e ele não viu ninguém. Onde estava este cordeiro? Onde estava este leão? Ele estava na eternidade, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Eu posso ver este Cordeiro saindo da eternidade, e o primeiro lugar que ele passa é no jardim do Éden. Ele foi oferecido por Eva e Adão após ter pecado. Logo eu vejo ele aparecer no Monte Moriá, e é oferecido no lugar de Isaque. Então ele aparece no Egito, quando o anjo da morte andava nos quarteirões do Egito. O cordeiro é morto e o seu sangue é posto nas umbrais das portas.
crentes revelados daqueles dias, não permitindo que ali a morte entrasse. Eu quero parar aqui para dar-lhes algumas orientações. Veja, naqueles dias no Egito, havia o sangue de um animal, como um sinal que um animal havia sido morto para aquelas pessoas que estavam recluídas naquele lugar. E o destruidor passava e ele não podia entrar ali. Por quê? Aquele sangue estava dizendo: esta casa é reservada para Deus. Mas veja, se não fosse por meio de um profeta que entregasse uma mensagem que as pessoas, as famílias deveriam matar um cordeiro e colocar o sangue na ombreira da porta, a morte ali teria entrado. Mas veja, foi preciso que Deus trouxesse aquela revelação. Mas como os egípcios não tinham esta revelação, a morte estava cirandando nos seus lares. Olha, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, a morte está cirandando na terra. As pessoas estão morrendo de pestes, estão morrendo de depressões, estão morrendo de doenças, mas não só isso, estão morrendo através do denominacionalismo, com um evangelho mesclado, misturado, veneno na panela, dizendo que não tem importância isso, não tem importância aquilo. Mas eu vou te dizer, há um sinal que tem que ser aplicado, e no Velho Testamento era o sangue na ombreira da porta, mas no Novo Testamento é o selo do Espírito Santo. E Deus, para dar-lhe o Espírito Santo, você tem que lhe obedecer à verdade, porque se você não obedecer à verdade, ele não pode lhe dar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para aqueles que obedecem a sua palavra. Então, isto será um sinal contra a morte, contra as epidemias, contra as crises, contra o medo, contra qualquer coisa de má. Porque esta casa, uma vez selada com o Espírito Santo da promessa, ela está destinada à salvação, à eternidade. Aleluia, glória a Deus. Isto é muito bom, e espero que isto possa ajudar a vocês. Então, quando o destruidor estava andando pelas ruas, pelos quarteirões do Egito, uma voz, o sangue clamava: esta casa é reservada para Deus. Agora eu vejo um profeta no Rio Jordão, por nome de João Batista, porque nós vimos que o cordeiro estava na eternidade, e ele sai da eternidade em pré-figuras, em sombras, em alegoria. E o primeiro lugar que ele passa é no Éden, e ele é morto por Eva e Adão. No segundo lugar, nós vemos ele ali no altar até mesmo de Noé, quando Noé, depois de descer da arca, ele ofereceu um sacrifício suave à narina de Deus. Depois nós vemos ele no Monte Moriá, ele é colocado no lugar de Isaac. Depois nós vemos o sangue na ombreira da porta. Nós vimos Deus salvando aqueles primogênitos pelo sangue, pelo sinal. Então o cordeiro, ele sai da eternidade, e ao sair da eternidade, ele entra nas alegorias, nas sombras, ele começa a sair, e o primeiro lugar que ele passa é no Éden, depois no sacrifício de Noé, depois ele está no sacrifício de Abraão, quando Abraão ia oferecer Isaac. Depois ele era o sangue na ombreira da porta, ele era a fita de escarlata colocada por Raabe, que era o vermelho, mostrando aquela casa era reservada para Deus. Aleluia! E eu espero que o cordeiro, ele esteja vindo para você, ele esteja chegando para você. O cordeiro já saiu da eternidade, ele não está mais na eternidade, por isso João não podia ver. Ele olhou para o tempo, ele não olhou para a eternidade, ele olhou para o céu, ele olhou para a terra e olhou para debaixo da terra. Mas o cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo, então ele estava na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Agora veja, João era um profeta, e ele estava olhando, e ele viu que o cordeiro estava vindo. E agora eu vejo o profeta no Rio Jordão, por nome de João Batista, com o seu dedo indicador dizendo: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, depois de passar pelo Velho Testamento,
e ser uma sombra por meio de uma ovelha esparzida, por ser uma sombra, e Deus estava tratando com aquele povo de Israel por meio de uma sombra, de uma alegoria, até que o perfeito manifestasse. E agora ele aparece na beira do rio Jordão, e João Batista estica o seu dedo indicador e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este Cordeiro foi oferecido, seu sangue foi derramado, e a dívida que não podia pagar foi quitada, como diz as Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, ele resgatou-nos com o seu próprio sangue. Foi por isto que o salmista, no Salmo 124, no versículo 4 a 8, gritou: o laço quebrou e nós escapamos. A nossa alma escapou como um laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. E se você não escapou, ainda há tempo para escapar, porque o laço quebrou e nós escapamos. Devo vos lembrar que Satanás, ele é um zangão. Ele é um zangão, e um zangão, ele só pode ferroar uma vez, porque ele só tem um ferrão, e depois que ele ferroa, ele não tem mais ferrão para ferroar. E quando Deus, ele se humanizou, ele veio no corpo de um homem chamado Jesus Cristo. Quando este Deus se humanizou, por que ele veio em um corpo? Porque ele, sendo espírito, ele não poderia arrancar o ferrão da morte, o ferrão do zangão chamado Satanás. Mas veja, quando ele se materializou, quando ele estava em um corpo humano, então ele foi ferido na cruz. Então este zangão chamado Satanás colocou o ferrão da morte e o ferrão do inferno em sua carne. Hoje Satanás é um zangão sem ferrão, é um zangão. Ele não pode te matar, ele não pode te ferroar, não, a menos que Deus o permita. Por quê? Porque a chave da morte e do inferno está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele despojou o império das trevas e triunfou, e recebeu um nome que é sobre todo nome, a saber, ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Ele é o Senhor. Então veja, Ele quebrou o laço do passarinheiro, porque o laço quebrou e nós escapamos de uma dívida impagável, que não poderíamos pagar com esta natureza pecaminosa. Porém o meu Jesus foi crucificado, morreu naquela cruz, ficou 3 dias retido na terra, mas ressuscitou. E ao terceiro dia, quando João chorava, porque sentiu um perdido, sentiu um fracassado, sentiu um acabado, e ele chorava, porque havia um pregão no céu, um ancião gritando, dizendo: quem é digno? Um anjo forte gritava: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Então João olhou para a sua indignidade, e eu quero que você olhe para a sua, meu ouvinte, porque eu estou olhando para a minha. João começou a chorar. Ele estava num lugar onde a santidade da santidade da santidade era celebrada. Ali não tinha mentira, ali não tinha pecado. Ele estava num ambiente, numa atmosfera santa, num lugar onde não podia haver mentira, pensamentos ruins. E quando João chega naquele lugar célebre, ele estava em um lugar santo. Aparece um anjo forte gritando: quem é digno de abrir o livro e desatar o seu selo e de lê-lo? Então João olhou para a sua indignidade e ele começou a chorar. Ele estava triste porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Mas o salmista, no Salmo 124, em visão, ele ainda estava lá em visão olhando. Ele estava olhando, ele viu que algo ia acontecer. E eu espero, meus ouvintes, que o laço tenha quebrado para você. Eu espero que as barreiras tenham sido destruídas diante dos seus pés, porque o laço quebrou e nós escapamos de uma dívida impagável.
escapamos de um perjuro, escapamos de um agiota que não sabe usar de misericórdia, escapamos deste cão farejador que não nos deixa de perseguir, escapamos das acusações, escapamos da condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, depois da ressurreição, Jesus Cristo se levanta, e eu estou olhando João chorando. Ele estava olhando a sua indignidade, ele estava olhando para a sua vida. Veja, e Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia. E quando João chorava, porque sentia um perdido, aparece um ancião e diz: não chores. Não chora, irmã. Não chora, irmão. Não chora você que está aí deprimido e não vê solução para o seu problema. Não chore, não chores, não chores, não chores. Por quê? Eis aí o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu. Quando João olhou, ele não viu nenhum leão, e sim um cordeiro ensanguentado. Por quê? Como leão, Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Porém, como cordeiro, ele é mediador, e ele ainda teria que fazer intercessão sobre as nossas confissões. Embora foi anunciado um leão, mas ele primeiro teria que fazer a obra intercessória. Então ele aparece como um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como disse João Batista, ele aparece como um cordeiro, sim, para cumprir o que está escrito em Romanos no capítulo 8, no versículo 34. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. O laço quebrou e nós escapamos. Pai eterno, grande Deus, ao ver o laço sendo rompido da morte, ao ser esta vitória ser declarada no céu, na terra e debaixo da terra, de que o laço quebrou-se e nós escapamos da condenação eterna, escapamos, ó Pai, do juízo, do julgamento do trono branco, escapamos da grande tribulação, escapamos da marca da besta, escapamos, Senhor, da condenação com os infiéis, porque o laço quebrou e nós escapamos. Estamos livres, livres para servir ao Senhor, livres para dar testemunho que não somos réu do juízo, e nem somos aquelas pessoas prisioneiras de um pecado ou de uma servidão. Grande Deus, eu abençoo a cada ouvinte, Senhor, na fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.